Tenho medo. Quando penso em medo, logo me vem em mente o medo de encarar grandes projetos e não estar preparado para isso. Só que isso é um dos tantos outros medos que atravessamos na nossa vida. Há medo de cobra, de feras, de choque elétrico, medo de se relacionar, medo de escuro e até medo de alma. Mas a questão não é o medo em si, e sim de que maneira vamos superar nossos medos. Acho interessante a gente compreender que existem pelo menos dois tipos de medo. Medo saudável, esse é bom, e o medo excessivo, esse é paralisante. O medo saudável nos livra de perigos reais e serve para nos deixar seguros, como o medo de cair, medo de assalto e até mesmo medo de acidente. Já o medo excessivo é limitante. Ele nos trava, nos impede de crescer, cria cenários que não existem, como o medo de tentar algo novo, medo de julgamento e medo de fracassar. Porém, eu gostaria de meditar com vocês sobre o medo que nos leva a Deus. Vejamos o que nos diz a Santa Palavra de Deus em Salmo 56, versículo 3. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Davi, o escritor desse salmo, compõe o que chamamos de salmo de lamento individual, onde ele expressa-se em forma de uma oração pessoal, pois ele está em sofrimento, expressando medo, perseguição e angústia. Mas ao mesmo tempo demonstra confiança em Deus, pois ele diz: o que me pode fazer o homem? Versículo 11, parte B. Vejamos, ele tem medo real, mas também tem fé consciente. Davi não finge coragem. Ele sente medo, mas escolhe confiar no Senhor, demonstrando maturidade espiritual, não negação da realidade. Assim também devemos confiar no Senhor quando as circunstâncias nos forem adversas. Não adianta ficar paralisado com medo excessivo de que falamos. Não podemos deixar de encarar a realidade porque ficamos extasiados pelo medo. Até porque coragem não é ausência de medo, isso é mito. Coragem é agir mesmo com medo, quando você sabe que aquilo é o certo ou necessário a ser feito. Devemos ter o cuidado de não permitir que o nosso medo revele insegurança e falta de fé em nós mesmos, nos outros e em Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 18, nos diz assim: no amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se verdadeiramente amamos ao Senhor, temos que confiar. Temos que dar testemunho da nossa fé. Temos que romper nossas barreiras e vencer os nossos medos. A exemplo do salmista Davi, devemos também dizer: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Que o Senhor nos abençoe em nossa jornada de fé. Que ela seja inabalável à medida que formos vencendo o medo excessivo, aquele que nos paralisa. E tomando boa dose de coragem, a gente possa enfrentar o perigo, como exemplo, salvar alguém, encarar uma situação arriscada. Devemos fazer o certo mesmo sendo pressionado, como dizer a verdade, assumir um erro e até mesmo se expor, amar, perdoar, recomeçar. Que Deus te abençoe nesse começar bem.